Eu queria, então, agora apresentar o nosso primeiro palestrante, Cláudio Pinhanês. Ele é cientista, inovador e professor pesquisador da IBM Research desde 1999. Hoje ele lidera o grupo de analítica de dados sociais do laboratório da IBM Research no Brasil. Cláudio fez doutorado no Media Lab do MIT e foi professor da USP. É especialista em interação homem-máquina, sistemas inteligentes e ciência de serviços. Convido o Cláudio, então, para proferir a sua palestra. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O convite de vocês é muito bom a gente conversar com o pessoal de governo, o pessoal que está tentando inovar e transformar o governo para melhor, para ser mais perto do cidadão, para ser mais responsivo às necessidades da comunidade. É um prazer estar aqui. Gostaria de dizer assim, que no contexto do que a gente vai conversar hoje, nas 3 palestras que a gente vai conversar sobre como a inteligência artificial está transformando diversos setores e diversos serviços do mundo, eu vou trazer para vocês uma perspectiva de pesquisa de um pouco mais de médio e longo prazo. Tá? Só para colocar o contexto, o professor me apresentou, mas eu gostaria de deixar bem claro que nós, na IBM Research, que é uma divisão da IBM, a gente está preocupado em criar a tecnologia que está vindo. E eu vou falar um pouco dessa tecnologia que está vindo e de como ela tem a capacidade de transformar o que está acontecendo. Tá? A minha área de especialização como cientista é interfaces homem-máquinas, como pessoas se relacionam com computadores, com sistemas de computadores, com sistemas que envolvem gentes e computadores. Eu trabalho isso desde a época do MIT, e aqui no Brasil, quando a gente trouxe o laboratório de pesquisa da IBM para cá, essa tem sido uma das áreas mais importantes, porque a gente acha que é uma área que tem muita transformação. E esse instante, particularmente, é um momento, na minha visão, muito interessante, em termos de transformação da maneira como as pessoas se relacionam com o computador. Se a gente pensar em termos de computação, em termos de o que a gente chama de paradigmas de interfaces, a gente está começando o que eu chamaria a 4ª fase. Vamos só voltar um pouquinho no tempo, dizer, olha, quando os computadores começaram, a maneira de interagir era você preparar um programa, geralmente em cartões, colocava para ele rodar, ficava esperando do outro lado, saía a impressão, ou ele gravava em fita, alguma coisa assim. Essa época que a gente chamava de sistemas em batch. Tá? Lá por em torno dos 80, 70, fim dos 70, 80, quando começa a aparecer monitores um pouco melhores, monitores são capazes de mostrar caracteres, tá? E aí algumas das caras mais jovens aqui vão olhar e dizem, o que você está falando? Monitor que só consegue mostrar caractere. Antigamente, monitor não conseguia mostrar imagem, mostrava só os caracteres. Aí, quando isso apareceu essa noção de interagir usando o que a gente chama de linha de comando. Tá? E de novo, se olhar na década de 80, isso foi popularizado com o DOS da Microsoft e com o, esqueci o nome do sistema operacional, da Apple II. Você conversa com o computador, escrevendo linhas, escrevendo comandos na forma de sentenças absolutamente ininteligíveis, a não ser pela máquina. Isso também foi muito popular, mas havia um problema central, que era a maioria das pessoas eram incapazes de conversar dessa maneira. Não, isso era um empecilho muito grande à popularização. E aí, em torno do fim dos anos 80, início dos anos 90, aparecem monitores melhores, aparece o mouse e aparece a noção de interagir com interfaces através de sistemas visuais, de apontar e clicar, e assim por diante, que é o que a gente ainda usa, na sua grande maioria, até hoje. Tá? O seu celular ainda funciona nesse mesmo princípio. Tá? Uma coisa importante é que, quando um paradigma novo aparece, o antigo continua.
Ainda hoje se trabalha em batch. Ainda hoje o pessoal trabalha muito com command line, principalmente desenvolvedor, pessoal de análise de dados. Tá? E, então, eles coexistem. Agora, o que a gente está vendo acontecer, e eu diria nos últimos 3 anos, é o aparecimento de interfaces conversacionais, de você conversar ou com voz ou com texto com computador. Tá? E aí o que eu vou tentar mostrar para vocês é até que ponto isso é uma mudança importante em relação ao que acontece, a como se interagia no passado. Tá? E aí depois a gente pode discutir um pouco como isso pode transformar a relação do cidadão com o governo e mesmo dentro dos diversos organismos do governo. Tá? Mas eu vou querer... O que é importante, eu quero deixar claro desde o início, é que não é que elas vão substituir o que existe. Não, elas vão complementar, elas vão criar novas capacidades que hoje não tem. Tá? E a primeira vítima dessas interfaces mais prováveis vão ser os call centers. Tá? Esse é a primeira direção que provavelmente a gente vai ter um impacto muito grande. Por que isso está acontecendo agora, nesse instante? Se você olhar a história de interfaces conversacionais, em 1970 já tinha gente tentando criar computadores que conversavam com as pessoas. E foi fazendo isso ao longo do tempo e nunca emplacou. Tá? Por que está emplacando nesse instante? Eu vou colocar alguns desses motivos que a gente está detectando, pensando de novo. Eu estou aqui com um pesquisador tentando mapear para vocês as tendências e os grandes movimentos que estão acontecendo. A primeira força que está empurrando interfaces conversacionais é que, nos últimos 5 anos, a gente fez um avanço tecnológico fundamental no processamento de texto em grande escala. Tá? Isso começou muito, assim, aí eu, como um participante da IBM Research, eu tenho muito orgulho, assim, em função de um trabalho que a gente fez lá nos Estados Unidos, de criar um computador capaz de vencer o jogo mais difícil de perguntas e respostas do mundo, que é o Jeopardy. Tá? Jeopardy, para quem não conhece, é um jogo em que você assiste a meia hora na TV, os caras respondem 300 perguntas e você não sabe nenhuma. Tá? Show do milhão é moleza. Tá? Esses caras, são perguntas complexas, envolvem um tratamento de linguagem extremamente delicado, tá? Cobrem uma variedade de assuntos gigante. Assim, esse computador não podia acessar a internet, nem tinha tempo. Porque em 1 segundo ele tinha que decidir se ele tinha resposta ou não. A pergunta vem em 1 segundo. Você não faz isso, aqueles 2 caras que foram os campeões antigos, pegavam tudo. Tá? E a gente chegou, fez um computador, derrotou esses 2. Derrotou eles, se você olhar os valores lá, porque computado em dinheiro, não foi um chocolate nesses fulanos. Tá? Mas, basicamente, o que a gente mostrou que era possível, que já era um momento em que a gente podia combinar inteligência artificial, através do processamento de texto, com Big Data, com grandes volumes de texto. Era capaz de você pegar centenas de milhares de documentos e procurar relações entre todos eles e achar e extrair em tempo real. E isso não tinha sido feito antes, e isso sinalizou que nós estamos num momento em que processamento de texto em grandes volumes é factível, e em grandes velocidades. Em paralelo com isso, tá? Desculpa. E aí, a IBM agora está num processo de levar isso em grande escala para as empresas. É o que a gente chama de computação cognitiva. É levar inteligência artificial, particularmente processamento de texto, em Big Data. Tá? Em paralelo a esse movimento, houve um avanço muito grande em técnicas de reconhecimento de pequenos de textos curtos, mais parecidos com fala. Isso muito em função de algo que tem um nome muito bonito, chamado Deep Learning. Tá?
não sei se quem já ouviu falar, Deep Learning é uma técnica de análise de textos, de imagens, de uma série, que no fundo, é a combinação de uma tecnologia muito antiga, chamada redes neurais, que é um método numérico de você processar dados através de aprendizado, mostrando para a máquina exemplos, e a partir dela ela aprende o que fazer. Redes neurais existem desde a década de 70, passaram por períodos de popularidade e ostracismo, mas quando combinou com esse negócio que a gente chama GPU, que é um hardware muito bom para rodar esse tipo de algoritmo, criou-se um outro patamar em termos de qualidade de processamento. Hoje você consegue, usando essas técnicas, reconhecer, por exemplo, dada uma pergunta que alguém escreveu sobre o que é aquela pergunta, eu consigo fazer isso com uma acurácia quase 10, 20% a mais do que eu conseguia fazer 5, 6 anos atrás. Tá? Isso aqui revoluciona. Tá? A ideia é antiga, mas hoje ela é aplicada em máquinas muito mais potentes, com muitos mais dados, bombando, mudou a capacidade de pegar computadores e entenderem linguagem e imagens de uma maneira brutal. Isso está acontecendo. Hoje, quem entende disso é disputado a faca pelas principais empresas de IT do mundo, tá? Inclusive a IBM. Tá? Mas faz parte do que torna possível essas novas interfaces baseadas em diálogo. Mas tem uma outra coisa que é sempre possível você chegar e dizer, tudo bem, a tecnologia está lá, mas será que vai ser adotada dessa vez? Essa pergunta a gente sabe que já está respondida. Ela foi adotada na China. Hoje, um chinês, tá, tem alguns milhares de bots, de sistemas conversacionais ligados com quem ele conversa pelo celular para conseguir fazer de tudo. Tá? Conversar com computadores na China é realidade. Então, a gente sabe que é possível acontecer, porque já tem um exemplo. Tá? É impressionante, você vê. É lógico que eu também não leio o que está aí, tá, no slide, mas você vê as pessoas conversando com o computador sobre restaurante, onde vão, qual o caminho, tudo numa conversa só. Tá? Tem um caso aqui, acho que é de uma empresa aérea, eu estou lá reservando, conversando com o sistema. Tem ali, eu não sei se é de governo, eu tenho a impressão que é relacionado a isso. Tá? Então, pensa assim, pensa no seu WhatsApp. Tá? Imagina que todo mundo aí que está fora, uma grande maioria usa o WhatsApp, tem as suas listas com toda a família, né? O textão da família, que fica 15 pessoas conversando. Muito bem, pensa nessas conversas em que eu posso trazer empresas para conversar junto. Digamos, eu estou lá, minha família, estou tentando decidir a viagem do fim do ano. Eu preciso de uma informação. Eu trago para a minha conversa o bot, o sistema vamos dar um exemplo, da TAM. Então, enquanto a gente está conversando, tentando decidir, eu posso perguntar, qualquer um daquela conversa pode perguntar, e aí, tem passagem para o dia tal? Quanto custa? E a gente faz uma conversa como se fosse uma reunião virtual com pessoas e máquinas, tá? E vai decidindo como a gente faz. Tá? Isso é novo. E isso acontece na China. Já tem 1 bilhão de pessoas usando. O que vai estar acontecendo agora, a gente está vendo, está começando a trazer isso para o Oeste. Tá? Por que foi a China primeiro? Uma série de razões que incluem um pouco a língua, inclui a maneira como as pessoas têm acesso a computador na China, que é basicamente através de celular, tá? E o fato de que é uma língua muito conversacional. Aqui no Brasil, a gente sempre é muito interessante, porque o Brasil tende a estar na frente do uso de tecnologias sociais em relação ao mundo. Tá? A gente fez Facebook antes que Facebook existisse no Brasil. Se chamava Orkut.
a maneira como se usa o WhatsApp no Brasil é muito mais avançado do que nos Estados Unidos ou na Europa. Nós estamos sempre indo na frente, e isso coloca para a gente também uma facilidade de a gente ser um próximo, o próximo na linha para trazer essa tecnologia para o mundo real. Tá? E tem um último fator, que é fundamental, é que assim, construir essas coisas deixou de ser um problema esotérico de pesquisadores lá enfiados numa universidade ou num laboratório de pesquisa. Não. Hoje, os componentes básicos para construir um bot estão disponíveis e na mão de qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico de computação. Eu vou dar o exemplo do que a IBM oferece, outras companhias provêm esse tipo de serviço, mas hoje, se eu quiser, por exemplo, criar um diálogo, dizer, olha, quando as pessoas, um sistema que cria um diálogo, eu tenho ali no Watson Developer Cloud um serviço de computação, faço uma chamada lá, entrego os meus dados, entrego a estrutura do diálogo e coloco aquilo lá no ar. Tá? O meu filho, que tem 13 anos, consegue montar isso em uma semana. Botar um bot no ar, na internet, com essas estruturas. Tá? Isso não é o que eu vou mostrar mais tarde, que são sistemas de ponta, mas o básico está lá disponível. Tá? Eu gostaria que o meu sistema conversacional falasse, em vez de escrever. Tá? Posso fazer isso até por uma questão de acessibilidade. Eu vou lá, tem lá um bloquinho acessável com 3 linhas de comando, no programa, tem text to speech. Pum. Ligo lá, mando, recebo um arquivinho de volta de som, toco. Uma voz super, em português é uma voz super bonita, chama Isabel. Coisas que antes eu precisaria contratar 2 doutores para botar na minha equipe. E hoje isso aí. Então, o acesso aos componentes básicos para controlar esse sistema estão aí. E não só da gente, mas também de outros grupos. Tá? Então, isso... você está falando de uma coisa... Não, fazer o básico hoje é fácil. Qualquer pessoa com conhecimento básico de computação e de usar serviços na nuvem faz. E usar esses serviços, como é que eu pago? Você paga pelo uso. Tá? Mas, no início, se você quiser brincar, por um mês, isso aqui está aberto para qualquer um de graça. Tá? Isso está lá. Tá? Tem programas de open source, está disponível. Deixou de ser esotérico. Tá? E aí resta a dificuldade, que é a parte que me interessa. Assim, muito bem, eu consigo construir essas coisas, mas como realmente eu faço elas funcionarem? Como eu faço as pessoas se sentirem confortáveis usando essas conversas com computadores? Tá? Como é que eu realmente consigo cobrir toda a dimensão do que elas precisam fazer? Tá? E é isso que a gente, no laboratório, vem pesquisando. Eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar algo que a gente está construindo, que exemplifica algumas das dificuldades, dos desafios, e aí eu vou mostrar um vídeo que mostra o estado atual do sistema, para vocês terem uma ideia do que é possível. Tá? Antes disso, eu só quero completar falando uma coisa. Uma das características dessas novas interfaces, baseadas em conversa, é que elas permitem que eu faça coisas que são muito difíceis de fazer nas interfaces tradicionais, nas interfaces point and click que a gente usa hoje em command line. Tá? E a primeira é você integrar diversas fontes de informação e serviços. Tá? Hoje, se eu quiser, voltando ao exemplo da viagem, reservar um quarto no Airbnb e comprar uma passagem, olhando 2 ou 3 sites de passagens, eu tenho que fazer essa conexão manualmente. Eu vou lá digo quando eu quero viajar, recebo a resposta, eu vou lá no outro, quando eu quero viajar. Se eu tiver uma estrutura de conversa,
em que eu trago cada um desses sites para conversar comigo. Eu falo, eu quero viajar de 26 de agosto a 30 de julho, 30 de setembro. Os 3 ouviram ao mesmo tempo. E os 3 têm que me responder. Aí um diz, eu tenho hotéis muito bons, sei lá, no Nordeste, nessa temporada. Aí a companhia aérea diz, mas a viagem para o Nordeste está confusa por causa da Paralimpíada. E aí você vai fazendo essa conversa e chega numa coisa. Isso hoje é muito difícil fazer com o tipo de interface que a gente tem. É muito difícil integrar uma conversa. Da mesma forma, é muito difícil mais de uma pessoa conversar com o computador ao mesmo tempo. Enquanto numa chat, numa conversa, isso é trivial. Tá? Se eu estou lá conversando, acertando a minha viagem, e eu quero... Não, deixa eu trazer a minha esposa e o meu filho para essa conversa. Eles entram lá, começa a virar o WhatsApp da família, mas é uma conversa. Nós, como seres humanos, nós estamos acostumados a ter conversas com múltiplas pessoas, em múltiplas fontes e múltiplos interesses. Tá? E o que o computador tem que fazer é entender essa conversa, ser capaz de interagir com a gente. Tá? Uma outra coisa interessante de conversas é que é fácil descobrir o que aconteceu. É só fazer lá o scroll para trás. O que as pessoas estão falando? Tá. Isso é muito difícil em point and click. Tá? Qual o caminho que eu fiz para chegar aqui? A gente interage com o computador sem perdendo os caminhos, e isso, interfaces conversacionais, é muito bom. Outra coisa de chats, não de conversa, é que você pode esperar um pouco, responder mais tarde, você não precisa todo mundo estar lá conversando ao mesmo tempo. Dá para espalhar no tempo, a gente chama de assincronicidade. Tá? E uma outra coisa muito importante que é possível, que conversa permite, é que você esteja conversando sobre um certo assunto, tentando resolver, e você saia para o lado e fazer outra coisa. Nós estamos lá tentando reservar a passagem, aí você chega e diz, não, mas será que esse lugar é bonito? Aí você para e fica conversando, vendo, explorando, tal, aí você diz, não, vale a pena. Aí você volta lá. Tá? Volta à conversa normal. Fazer isso no computador, perder o estado da interação é muito ruim, é muito difícil voltar. E conversa, naturalmente, fácil. O ponto é, mas, poxa, eu não conseguia fazer isso com linha de comando? Não, eu conseguia se eu conversasse a linguagem do computador. A diferença agora é que o computador vai entender o que você está... Ele vai conversar na sua linguagem, vai entender e gerar. Não só a sua, como a dos outros serviços que estão falando com você. Todo mundo conversa na mesma linguagem. Tá? Então, como é que a gente constrói essas coisas? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de algo, como eu falei, num setor específico. E a área específica que a gente está focando, por uma série de razões, é aconselhamento financeiro. Ajudar as pessoas a investir dinheiro melhor. Tá? Por que a gente focou nessa área? Porque existe uma classe no Brasil de pessoas que tem dinheiro para investir e é muito mal atendida hoje pelo sistema bancário. E essa é o que a gente chama de alta renda. É o personalité, é o prime, é o estilo. É um pessoal que tem dinheiro, mas que hoje é atendido por gerentes que, cada gerente, em média, tem 500 pessoas. Portanto, as pessoas não confiam nesses gerentes, não tem um serviço, não tem como dar um serviço de qualidade quando é 1 para 500. Tá? E, particularmente, isso se agrava com gerações mais novas, que não vão a bancos. Tá? Não tem esse relacionamento que as pessoas com mais experiência, né, para não dizer outra coisa, a gente tinha de ir no banco, conhecer o gerente, trabalhar. Não existe mais isso. E eles são muito mal atendidos e perdem um mundo de dinheiro nessa brincadeira. Tá? E a pergunta é, será que a gente consegue criar uma maneira usando tecnologia, de ajudar essas pessoas? Tá? O que é importante quando a gente fala de interfaces conversacionais é a gente entender que isso é algo novo. Então, a gente tem que ter calma e tem que entender o problema, tem que entender as pessoas,
tem que fazer uma série de testes e estudar e assim por diante. Tá? E foi isso que a gente fez. Nesse caso, a gente começou, através de uma metodologia de design, conversando com usuários. Tá? Sobre as dificuldades, o que eles queriam fazer, quais eram os problemas, e a gente começou a descobrir uma série de coisas interessantes. A primeira é que as pessoas não gostam muito de falar de dinheiro, e principalmente de falar de dinheiro com gente com quem elas não conhecem. Tá? Então, essa parte do problema com o gerente envolve isso. O segundo é que a grande maioria, em torno de 80%, não gosta de finanças, nem não sabe finanças. Tá? E não é que se diz, não sabe, a pessoa vai querer. Então, vamos ensinar finanças para essa pessoa investir melhor. Ela não vai querer aprender finanças, ela não gosta de fazer isso. Pense em algo que você tem que comprar e que você não gosta de comprar, mas você tem que comprar. Sei lá, papel higiênico. Tá? Eu tenho que comprar, mas eu vou ficar pesquisando qualidade de papel higiênico. Puxa, não. Tá? Para mim também. Máquina de lavar, eu tenho que comprar. Mas não tenho gosto nenhum em comprar, em me informar. Não quero perder dinheiro também. E para a grande maioria das pessoas, finanças é assim. Qual é o resultado no Brasil? O que as pessoas fazem? Põem na poupança, que hoje é o pior investimento que tem no mercado. E perdem dinheiro com isso. Tá? Então, a gente estudou, olhou, viu que isso era particularmente grave para uma classe para pessoas com menos de 40 anos, porque elas não gostam de banco. Elas vão numa agência quando elas fazem alguma coisa de errado ou o banco faz alguma coisa de errado. Certo? É assim, é só nessas condições que eu preciso ir numa agência. Tá? É como ir no dentista. Tá? E elas comparam, na verdade, ir a uma agência de banco a ir a uma visita ao dentista. Tá? Então, é esse o grupo. Então, esse grupo quer aconselhamento financeiro sem gente, direto pela internet, na hora que eles quiserem, sem muito trabalho e fácil. E aí vem porque eles não gostam disso. Tá? O que a gente fez? Pensou em 3 ideias, conceitos iniciais, e testou. E viu, nesse teste, que a ideia de conversar, de ter uma máquina conversando com você sobre investimentos, era algo bem recebido, e a gente disse, vamos, então, por esse caminho. Tá? Isso está validado para esse caso. Tá? Repara que aqui eu estou falando do método. A gente tem que sempre verificar se as pessoas querem usar essa tecnologia da forma e essa que a gente está propondo. E aqui a gente viu que validou, e a gente disse, como é que a gente começa? O que elas querem conversar? Como elas querem conversar? E aí a gente usou aí uma técnica que a gente chama Mágico de Oz. Lembra do Mágico de Oz, lá do filme? Que quando ele vai conversar, ele tem uma hora que ele se finge de um gigante, tem outra hora que ele se finge de uma pessoa doce, mas sempre tem o cara lá por trás manipulando. Mágico de Oz, nesse contexto, é o seguinte: eu coloquei as pessoas num chat, a pessoa está lá, podia conversar, e falei que do outro lado tinha uma máquina, mas não tinha uma máquina, tinha uma pessoa fingindo que era máquina. Por quê? Porque eu queria ver o que as pessoas fariam com uma máquina se elas estivessem interagindo. Tá? Você enganou as pessoas. Depois a gente disse a verdade. Tá? Mas, por uma hora, elas acharam que estavam falando com um computador que conseguia entender o que elas falavam. E o que a gente descobriu? Que virou requisitos para o meu sistema. Primeira coisa. E aí, qualquer um que... alguns de vocês devem ter interagido com o Siri do iPhone. Qual a primeira coisa que você faz quando começa a brincar com o Siri? Você tenta quebrar o Siri, certo? Você chega e diz, deixa eu fazer aqui perguntas que ele não sabe responder. Batata, foi o que elas fizeram aqui. Elas tentam quebrar o sistema. Na verdade, é uma coisa social, eu quero entender os limites do sistema. Então, a gente viu que sobreviver às 4 primeiras questões é fundamental para esse sistema, para ganhar a credibilidade mínima. O que significa sobreviver? Significa entender
o que a pessoa perguntou não é o objetivo do sistema, e dizer, esse sistema, infelizmente, não sabe disso. Pergunta as pessoas chegam lá e digitam, será que o Neymar vai ficar com a Bruna Marquezine? E vão perguntar isso, para testar. Aí você diz, não, esse sistema só consegue falar sobre investimentos e assim por diante, e você vai ganhando credibilidade para ir em frente. O que a gente viu em seguida é que as pessoas estavam procurando muito cálculo, queriam entender qual o resultado de uma aplicação em função de quanto que elas provavelmente receberiam. Isso é uma dificuldade a mais, porque para sistemas hoje lidarem com o que a gente chama de raciocínio quantitativo ou matemático é difícil. Tá? Mas a gente absolutamente viu que era uma necessidade. Tá? E, por último, a gente viu que havia muito teste em relação a ver de que lado estava a máquina. Estava do lado do banco ou do meu lado? Tá? Será que eu posso confiar ou essa aí é uma máquina que está me vendendo? Tá? E o que aí, em função disso, a gente tomou uma série de decisões de design, tá? Que, na verdade, tornaram esse sistema um pouco além do que existe hoje comercialmente. Mas, em pesquisa, tudo bem, nós temos acesso a ferramentas, nós construímos ferramentas para algo além para ver se isso faz sentido e até para construir melhores ferramentas para fazer isso. Tá? Então, no final, a decisão foi fazer um sistema fácil de usar para pessoas que não gostam e não sabem finanças, tá? Usando textos curtos, diálogo, e uma decisão importante que a gente fez. A pessoa não conversa com um bot, ela conversa com vários. Tá? A gente criou um sistema, que eu vou mostrar o vídeo na próxima slide, em que a pessoa tem um conselheiro financeiro, que ajuda ela a tomar decisões básicas, a fazer comparações, e conversa com especialistas nos diversos outros, nos diversos produtos. Então, é uma conversa de 3 pessoas e um usuário, que vocês vão ver aqui. Tá? E, com isso, o que a gente tem visto é que fica mais simples para as pessoas entender que um especialista em CDB está querendo puxar para o lado do CDB dele, a máquina especialista. Tá? Então, é normal que esteja um pouco empurrando o produto. Tem o especialista em poupança, a mesma coisa, e tem o sistema que está tentando dizer, olha, isso aqui é assim, isso aqui é outro, e a pessoa vai ganhando confiança nesse sistema que a gente deu o nome de provisório de Cognia. Vamos ver o vídeo? Tá? Então, isso aqui é um vídeo do estado atual do sistema. Nós estamos planejando, acertando para colocar esse sistema no ar, tá? Num website de finanças, para as pessoas começarem a conversar. Então, a ideia, a gente assume aqui que a pessoa já fez o login, já se cadastrou, toda essa parte já foi feita. Tá? E aí o sistema está lá, você deu acesso às suas contas para esse sistema, e ele detectou que tem dinheiro sobrando. Tá? Mas ele não fala isso abertamente na frente do seu celular para todo mundo ver. Ele diz, acho que é um dia bom para investir. Tá? Quando você entra, assumindo de novo, você cadastrou, logou, botou tua digital lá, ele diz, você quer investir? Tá. Ele precisa saber quanto tempo. A pessoa responde. E aí, a partir disso, ele diz, olha, dado esse perfil, eu vou trazer 2 especialistas para conversar com você, o Poupança Guru e o CDB Guru. E eles não têm papas na língua, eles vêm dizendo, olha, se você tiver isso, você ganha tanto. É isso que as pessoas querem ouvir, segundo o nosso estudo. O CDB diz que vai ganhar aquilo, poupança vai ganhar aquilo, tá? O CDB está assumindo uma bela taxa de CDI, só que as pessoas não têm ideia do que essas coisas são. Tá? E muito importante, o sistema diz, olha, dado o que os especialistas me falaram, a poupança é melhor. Tá? Pergunta que a gente viu no Wizard of Oz, é seguro? Muitas pessoas não sabem o que são esses termos.
Aí o sistema vai lá, procura isso na sua base de dados, isso é uma pergunta que já veio antes, ele sabe como responder, e dá uma resposta curta e aponta para mais explicações. Mas o que é FGC? Tá? Repara que aí as pessoas saem do caminho de decisão de investimento para aprender mais. Ótimo, está ali. Aí vem uma função, vem uma explicação também, nesse caso, que foi pré-programado, pré-colocada no sistema. Tá bom? E aí vem a pergunta inevitável. Tá? O que é melhor? Tá? E aí o que o sistema faz, em vez de dizer também, a minha opinião, ele diz, olha, tem gente que acha que é isto. Isso é importante para ganhar confiança. Tá? Ali um jornalista. Importante, nesse tipo de investimento, é a dúvida de quando que eu posso retirar. Tá? E aí é o seguinte, você tem que ter facilidades de cálculo aproximado. O que é importante aqui, nós estamos falando de cálculo aproximado, porque é como a gente tem que pensar. Não é o exato, eu não sei quanto que vai render. O computador tem que comunicar isso como incerteza, como dentro de um contexto de incerteza que tem na economia. Repara que ele fala, será algo entre 11.000 e 11.300. Vai ser tirado antes, vai ser entre 10.300 e 10.500. Tá? E a poupança também faz o mesmo cálculo. Então, se o cara... E, basicamente, aí o que diz o seguinte, se você está pensando em retirar em 4 meses, não faz diferença. Tá? E essa interação vai indo, a ideia é que ela ia, até que o sistema, isso a gente está incluindo no sistema, ele tenta te empurrar um pouquinho para tomar uma decisão. Por quê? Porque gente que não gosta de fazer uma coisa tende a procrastinar. E aí perde dinheiro. Então, a gente viu que ele precisa ser, dentro de uma teoria de comportamento econômico das pessoas, você diz, vamos lá, você não quer? Você já tem um nível razoável de informação, não é hora de tomar uma decisão? A pessoa pode dizer, não, eu quero saber mais. Ou pode dizer, não, tudo bem, acho que eu sei, deixa eu ir lá no meu site e fazer isso de uma vez. Tá? Vamos, indo para o próximo slide, para fechar. Aquelas frases ali que vocês estão vendo em cima são as frases, a gente fez os testes com o usuário, as frases mais citadas para descrever o sistema, fácil. Então, a gente realmente viu que os usuários que eles consideram que é fácil de usar, eles consideram sofisticado assim, por causa da linguagem. Né? Nossa, ele tem uma sofisticação, interessante, um resultado interessante. E teve um retorno muito bom, as pessoas gostaram muito da comparação e assim por diante. Próximo passo disso é colocar ele no fogo. A gente vai colocar num website de finanças e as pessoas vão poder usar. Tá? Só para deixar claro, hoje isso aí é um pouquinho além do estado da arte do que você pode fazer com as ferramentas tradicionais. Tá? Mas isso em pesquisa a gente sempre trabalha tentando olhar um futuro da tecnologia. Mas o básico hoje já é acessível, já é fácil de fazer. Fazer um sistema de perguntas e respostas, por exemplo, sobre coisas que não envolvem cálculo, hoje é algo que é fácil de entregar usando aquelas ferramentas que eu falei. Bom, só para concluir, eu acredito que esse tipo de conversa, de sistemas conversacionais, vai ter uma função muito grande em governo. Tá? E um dos principais desafios, na minha opinião, vai ser como é que eu atendo a ampla gama de capacidades linguísticas que um governo tem que lidar. Tá? Eu acho que isso é algo para a gente chegar a trabalhar, pesquisar e entender como isso vai ser feito. Mas a grande vantagem é que, por causa dos sistemas de mensagem, todas as classes sociais, todos os gêneros, a ampla maioria da população já está acostumada com trabalhar com conversas. Tá? A gente tem que ver como inserir as máquinas para facilitar, principalmente situações mais complexas ou mais de decisão como essas aqui. Obrigado.